Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Grand Marquis não era apenas um restaurante. Era um teatro da riqueza, um santuário reservado para aqueles que acreditavam que o dinheiro lhes dava todos os direitos. Lustres de cristal lançavam uma luz dourada sobre mesas cobertas com toalhas brancas imaculadas. Talheres de prata brilhavam como troféus silenciosos. As conversas eram sussurradas, não por respeito, mas porque cada palavra ali proferida parecia preciosa. Nesse universo fechado, Ava Johnson não existia de verdade. Ela se movia com precisão entre as mesas, bandeja na mão, costas eretas, olhar humilde. Garçonete negra de 24 anos, ela conhecia a regra não escrita do lugar de cor. Nunca chame a atenção. Cada passo era calculado. Cada sorriso forçado, mas educado. Não porque ela gostasse do trabalho, mas porque precisava dele. Naquela noite, porém, o ambiente era diferente. Quando Richard Whitmore entrou, o ritmo da sala mudou. As conversas pararam por uma fração de segundo. Os garçons ficaram tensos. O gerente endireitou a postura. Whitmore não era apenas rico. Ele era poderoso. Um homem branco na casa dos 50, terno impecável, relógio suíço no pulso, olhar frio e autoconfiante. Dizia-se que ele construíra sua fortuna esmagando seus concorrentes sem jamais se desculpar. E esta noite, ele estava de mau humor. Ava foi designada para sua mesa. Desde o primeiro instante, ela sentiu o olhar dele sobre ela, não um olhar curioso, mas um olhar que avalia, classifica, julga. Ela colocou os óculos cuidadosamente sobre a mesa, evitando qualquer contato visual. Cuidado! Este vinho vale mais do que o seu salário mensal. Algumas risadas nervosas surgiram ao redor da mesa. Ava inclinou ligeiramente a cabeça. Peço desculpas, senhor. Mas ao se endireitar, sua bandeja roçou a mesa. Uma minúscula gota de vinho tinto escorregou para a toalha de mesa branca. Fez-se silêncio. Whitmore encarou a mancha como se tivesse acabado de ser pessoalmente insultado. Então, lentamente, ele sorriu. Um sorriso perigoso. Interessante, disse ele, voltando-se para seus convidados. Você sabe o que fazemos aqui quando alguém comete um erro? Ninguém respondeu. Seu olhar voltou-se para Ava. Você sabe tocar piano, não sabe? Ava continua sendo figo. Com licença, senhor? Ele apontou para o piano de cauda preto instalado perto da janela saliente, geralmente usado para concertos particulares. Vá brincar. Murmúrios percorreram a sala. Alguns convidados sorriram. Outros desviaram o olhar, desconfortáveis, mas em silêncio. Toque algo legal. Afinal, nós pagamos para sermos entretidos. Ava sentiu o calor subir em seu peito. Seu coração batia muito rápido. Ela abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. Seu gerente se aproximou e sussurrou em voz baixa. Faça o que ele diz. A humilhação foi total. Os olhares pesavam sobre ela como pedras. Garçonete. Negra. Sozinha. Ela caminhou lentamente em direção ao piano, cada passo ecoando em sua mente. Suas mãos tremiam enquanto ela se sentava no banquinho. Whitmore viveu uma vida pior. Vamos ver quanto vale uma garçonete. Mas o que nenhuma dessas pessoas sabia. Para Ava Johnson, este piano não era um instrumento de humilhação. Era o único lugar onde ela alguma vez havia sido livre. E quando seus dedos tocaram as teclas de marfim, o mundo se preparava para silenciar. As primeiras notas ainda não haviam sido ouvidas. Ava sentou-se em frente ao piano, ereta, mas frágil como uma criança que fora empurrada para um palco sem que sua opinião fosse consultada. Ao seu redor, todo o restaurante prendeu a respiração, não por respeito, mas por uma curiosidade cruel. Ela colocou os dedos sobre as teclas. Eles estavam tremendo. Sem medo. Mas são memórias. Ava Johnson jamais sonhara em se tornar garçonete. Ela cresceu em um pequeno apartamento dilapidado em Baltimore, no terceiro andar de um prédio que cheirava a mofo e cansaço. Sua mãe, Lena Johnson, trabalhava dia e noite como faxineira em escritórios luxuosos onde nunca lhe era permitido sentar. O pai dele? Ela mal conhecia. Mas todos os domingos de manhã, Lena a vestia com seu melhor vestido, já bem usado, e a levava à igreja local. Não apenas para rezar, mas para ouvir. No fundo da sala, atrás dos bancos rachados, havia um velho piano vertical, desafinado, com várias teclas amareladas. Ninguém queria tocá-lo, com exceção de Ava. Aos 7 anos, ela se aproximou um dia e timidamente colocou o dedo sobre uma tecla. E o som percorreu seu corpo como um choque. Você tem algo especial, meu bem, disse-lhe a senhora Eleanor Brooks, uma professora de música aposentada que se tornará organista voluntária na igreja.
A partir daquele dia, Ava jogou todas as semanas. Sem partitura. Sem treinamento. Apenas de ouvido. A senhora Brooks ensinou-lhe o básico gratuitamente. O piano não é apenas notas. É uma verdade que não ousamos dizer em voz alta. Ava entendeu. Quando sua mãe chorava silenciosamente à noite, Ava brincava. Quando os cortes de energia mergulhavam o apartamento na escuridão, Ava imaginava um piano luminoso. Quando outras crianças zombavam dela na escola, Ava permanecia em silêncio, mas suas mãos gritavam sobre as teclas. Aos 16 anos, ela venceu uma competição local. O júri ficou sem palavras. Um homem chegou a se levantar. Essa garota merece um grande palco. Mas palcos grandes são caros. A bolsa de estudos prometida nunca se concretizou. A escola de música rejeitou sua inscrição. E sua mãe adoeceu. Então Ava guardou o piano, num cantinho do seu coração. Ela trabalhou. Garçonete. Ainda sou garçonete. Até o nível de grão-marquês. No restaurante, uma voz zombeteira falou. Ela nem sequer se atreve a começar. Ava fechou os olhos. Ela respirou fundo. Já não era mais o restaurante. Este já não era Whitmore. Já não era humilhante. Era a igreja. O velho piano. A menina invisível. Seus dedos pararam de tremer. Ela pressionou a primeira tecla. E o som que irrompe. Silenciou a sala. A primeira nota flutuou no ar como uma gota d'água caindo em um lago tranquilo. Depois, uma segunda. Depois, uma terceira. Ava não estava jogando para impressionar. Ela estava jogando para sobreviver. Seus dedos deslizavam com uma delicadeza dolorosa, como se estivessem contando uma história que ninguém ao redor das mesas abastadas jamais quisera ouvir. A melodia era lenta, profunda, carregada de uma tristeza elegante, não daquelas que fazem você chorar imediatamente, mas daquelas que se instalam no peito. As conversas cessaram. Os talheres pararam ao ar livre. Um garçom parou abruptamente com a bandeja congelada. Até o piano parecia respirar. A princípio, Richard Whitmore ainda sorria. Um sorriso irônico, convencido de que estava assistindo a um programa medíocre. Ele ergueu o copo, pronto para interromper. Então, ele franziu ligeiramente a testa. Isso não estava errado. Não foi amadorismo. Estava sob controle. Ava fechou os olhos. Ela não era mais uma garçonete humilhada. Ela era musicista. Cada acorde evocava uma imagem. A mão de sua mãe apertando a sua. As paredes em ruínas do apartamento. Sonhos sufocados, mas nunca mortos. A música se intensificou. As notas graves expressavam uma raiva reprimida. As agudas sussurravam uma esperança obstinada. Não era uma canção conhecida. Era de sua autoria. Uma mulher elegante sentada numa mesa próxima pousou lentamente o guardanapo. Meu Deus, ela murmurou. Um empresário olhou para Ava como se a estivesse vendo pela primeira vez. Whitmore, por sua vez, havia parado de sorrir. O copo estava a meio caminho entre os seus lábios. Os seus olhos fixaram-se nas mãos de Ava com uma concentração inesperada. Algo no fundo dele estava a rachar, uma verdade que ele não gostava de admitir. Ele estava enganado. A música mudou. Mais rápido. Mais ousado. Ava iniciou uma série de arpejos poderosos e perfeitamente controlados. O piano, antes mero elemento decorativo, tornou-se o coração pulsante do restaurante. Os lustres quase vibravam em sincronia com as notas. Um homem se levantou inconscientemente. Outra tinha lágrimas nos olhos. Já não era mais entretenimento. Foi uma confissão. Whitmore inclinou-se ligeiramente para a frente. Ele se lembrou, apesar de si mesmo, uma velha lembrança que ele havia enterrado sob o dinheiro e o desprezo. Sua própria mãe, uma pianista fracassada, que havia abandonado a música para sustentar a família. E a quem ele nunca agradeceu. Ele cerra os dentes. Quando Ava terminou, deixou a última nota se extinguir lentamente, como uma respiração suspensa por tempo demais. Houve silêncio absoluto. Um silêncio pesado. Espesso. Respeitoso. Então uma mão aplaudiu. Apenas um. Então, dois. Depois a sala inteira. Não aplausos mundanos. Aplausos sinceros. Ava abriu os olhos novamente. Ela ainda não estava sorrindo. Ela estava esperando. Richard Whitmore finalmente colocou seu copo sobre a mesa. Ele decola. E pela primeira vez naquela noite sua voz não era mais zombeteira. Mademoiselle. Todos prenderam a respiração. Richard Whitmore permaneceu de pé, imóvel, encarando o silêncio que ele mesmo havia provocado. Todos os olhares se voltaram agora para ele. O homem que minutos antes se considerava no controle da situação, pareceu hesitar. Sua garganta se apertou levemente. Esse pequeno detalhe não passou despercebido por Ava. Senhorita. Ava, não é mesmo? Ele finalmente perguntou.
Ela se levantou lentamente do banquinho, com as mãos ainda quentes e o coração batendo forte, mas firmemente. Sim, senhor. Ele assentiu com a cabeça, como se procurasse as palavras certas, algo que nunca fazia. O que você acabou de tocar não foi algo comum. Um murmúrio percorreu a sala. Você tem um talento raro. Ava olhou-o diretamente nos olhos pela primeira vez naquela noite. Ela não viu mais sua arrogância habitual, mas um constrangimento mal disfarçado. Mesmo assim, algo parecia estranho. Foi por isso que você me obrigou a jogar? Ela perguntou calmamente. O tom foi respeitoso, mas firme. Vitmore Haidit. Admito que fui abrupto. Isso foi um eufemismo. O público sabia disso. Ava também. Ela respirou fundo. Você não me pediu para tocar porque amava música. Você fez isso para me humilhar. Um silêncio tenso se instalou. Ninguém se atreveu a intervir. Você queria provar que eu pertencia àquele lugar. Para servir. Para ficar em silêncio. Para obedecer. Suas palavras não foram gritadas. Eles estavam posando. E foi isso que os tornou poderosos. Vitmore cerrou os dentes. Você não sabe nada sobre o que eu queria provar. Ava esboçou um sorriso fraco e triste. Sim, porque não é a primeira vez. Ela se virou em direção ao quarto. Durante toda a minha vida pediram-me para permanecer invisível, para não sonhar alto demais, para não ultrapassar o lugar que me foi designado. Vários convidados baixaram os olhos. Mas o talento não pede permissão. Vitmore passou a mão pelo rosto. Minha mãe tocava piano. Ele deixou escapar de repente. A revelação surpreendeu a todos. Ela era brilhante. Mas ninguém nunca a levou a sério. Ela acabou desistindo. Corrija o plano. Esta noite, você me lembrou daquilo que deixei morrer. Ava olhou para ele sem demonstrar qualquer triunfo. Então não o mate uma segunda vez na casa de outra pessoa. Essas palavras doem mais do que um insulto. Vitmore foi uma inspiração de longa data. E devo-lhe um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas público. Um suspiro de ar percorreu a sala. O que eu fiz foi vergonhoso. Ele fez uma leve reverência. Perdão. O gerente do restaurante aproximou-se visivelmente perturbado. Ava, se quiser, pode ir embora esta noite. Já está pago. Ava olhou para o piano uma última vez. Depois, o quarto. Depois Vitmore. Não partirei em silêncio. Ela se sentou. Partirei sabendo que você me ouviu. Ela colocou o avental sobre o piano. E pela primeira vez, não era uma garçonete que estava saindo do palco. Ela era uma artista. Ava saiu do Grand Marquis sem olhar para trás. O ar da noite estava fresco, quase irreal. Suas mãos ainda tremiam levemente, não mais de medo, mas de libertação. Pela primeira vez em anos, ela não havia abaixado a cabeça. Atrás dela, o restaurante não passava de um edifício luxuoso. Antes dela, tudo ainda estava por ser escrito. Ava, uma voz o interrompeu. Ela se virou. Richard Vitmore acabará de se juntar a ela na calçada, sem acompanhante, sem arrogância. Apenas um homem finalmente consciente. Espere. Ela cruzou os braços. Não estou mais ao seu dispor. Ele assentiu com a cabeça. Eu sei. E não estou aqui para te comprar. Ele fez uma pausa e em seguida tirou um cartão do bolso. Minha esposa dirige uma fundação musical. Ela apoia talentos negligenciados, muitas vezes abandonados por falta de recursos. Ava olhou fixamente para o cartão sem pegá-lo. Não preciso de caridade. Isto não é caridade. É uma porta. E você escolhe se quer atravessá-la, ou não. Silêncio. Então Ava pegou o cartão. Uma audição. Não um favor. Exatamente. 6 meses depois. A sala estava cheia. Sem toalhas de mesa brancas. Sem olhares condescendentes. Apenas um público que veio para ouvir. Ava estava sentada em frente a um piano de cauda novinho em folha no palco de um pequeno teatro de Nova York. As luzes eram suaves. O silêncio era respeitoso. Na primeira fila, uma mulher segurava um programa firmemente contra o peito. Lena Johnson. Seus olhos estavam marejados. Orgulhoso. Ava colocou as mãos sobre as chaves. Dessa vez, ninguém a obrigou. Quando ela se apresentava, já não era mais uma confissão, mas uma declaração. Finalmente todos na sala se levantaram. Uma ovação. O Grão-Marquês mudou as suas regras. Um novo programa interno foi lançado. Talentos invisíveis. Richard Vitmore não se tornou um santo, mas ele nunca mais menosprezou ninguém. Quanto a Ava Johnson, ela deixou de servir as mesas. Ela serviu a alma. E cada nota que ela tocava lembrava ao mundo uma verdade simples. O talento não é reconhecido pela posição que alguém ocupa, mas pela luz que essa pessoa irradia.